Olá, estamos de volta com o nosso programa Emprego em Carteira, patrocínio Inforcomp, e o tema de hoje é desemprego não dói só no bolso. A gente vai discutir alguns outros fatores, alguns fatores psicológicos do problema do desemprego, e vamos falar com a nossa convidada, a doutora Daniela Gado. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Eu queria saber, no seu consultório, aparecem casos de desemprego? É um problema relevante mesmo, psicologicamente falando, doutora? Então, Zé Roberto, num consultório de psiquiatria, a gente pega pacientes em algum tipo de sofrimento. E o desemprego é um fator ambiental que pode sim acarretar um fator precipitante para a doença psíquica. Ah, pois não. Então, na verdade, ele não vai lá procurando e falar, eu estou desempregado. Não, ele vai por algum tipo de sofrimento. Ele vai com insônia, ele vai com medos, com anseios, ele vai com alteração de apetite, ele vai com algum tipo de sofrimento psíquico, às vezes até físicos, de sintomas físicos, como taquicardia, como alterações autonômicas, que a gente chama, alterações de sono, apetite, e aí sim a gente acaba identificando o desemprego como um precipitador disso tudo. Tudo isso. E como é que funciona? Por exemplo, o pessoal vai lá e procura, por exemplo, um acerto, né, de comportamento para conseguir um emprego, doutor? Sim. Na verdade, o desemprego, ele acaba favorecendo com que a pessoa crie uma sensação de medo, alterações de conceitos pessoais de que ela, de alguma forma, é desqualificada, uma ideia de desesperança marcante. Abaixo astral. Abaixo astral. E essa ideia de desesperança acaba fazendo com que ele faça escolhas erradas. Então, se eu posso dizer alguma coisa de escolhas como começa a aceitar trabalhos temporários e acaba linkando com outro trabalho temporário, achando que ele não tem mais uma capacitação para que ele possa ser efetivamente contratado. Ele não acredita mais em si próprio. Não acredita. Começa a aceitar trabalhos com uma exigência de capacidade menor do que ele poderia atender. Mas eu já vi casos, às vezes, até o contrário também. Eu já vi casos em que a pessoa estava num emprego, num grau elevado, e não consegue mais aquele emprego e não quer baixar. Fica desempregado por um longo tempo, porque também não quer ceder um pouquinho. Não tem que haver também uma certa... Adequação. Adequação, às vezes, de uma nova situação, às vezes idade. Exatamente. Eu acho que a maioria desses pacientes são os pacientes já numa idade, posso dizer, avançada para o mercado de trabalho, para a exigência do mercado de trabalho atual. E aí, na verdade, a gente entra num trabalho de psicoterapia, porque é uma escolha muito individual. Essa adequação, ela vai ser extremamente individual para cada paciente. Então, existem pacientes que vão abrir negócios próprios, existem pacientes que vão realmente se adequar e atender um nível de autoexigência menor. Então, não tem uma regra para isso, entendeu? E como é que fica a parte familiar desse funcionário, né? Então, nós estamos olhando o lado do emprego, mas como é que fica? Eu tenho a impressão que isso deve criar uma situação familiar problemática, complicada, ele já não tem mais aquela autoestima. E como é que fica na parte familiar? Conta pra gente, doutora. Não só a autoestima, mas também a valorização que a própria família às vezes dá para ele. Porque também é muito variável. Às vezes esse indivíduo, ele sempre foi o provedor. Então, o valor desse indivíduo para a família, para os filhos, para o cônjuge, é basicamente de prover o orçamento doméstico. Então, é muito comum a gente ter que chamar a família inteira e tentar redefinir o papel de cada um ali dentro. Não só de provedor, mas também a parte afetiva da relação. No primeiro bloco eu falei também um pouco, que eu já presenciei vários casos desse tipo. Às vezes a pessoa fica um tempão, fica 1 ano, 2 anos desempregado e diz que vai topar tudo para conseguir um emprego, e quando consegue o emprego, daqui uns meses ele já está reclamando, já está dizendo que tem problema, já está dizendo que a empresa não sabe retornar o investimento dele, o trabalho dele. Parece que ele esquece de tudo isso e tem uma vida de novo solto. É verdade? Uhum.
Verdade. Isso tem muito a ver com a personalidade de cada um. Claro. É uma coisa que também, às vezes, ele vem nesse conflito. Ou um paciente que vem com muita desestruturação profissional, então, N empregos ao longo de um único ano, ou então pacientes que vêm já com demissões consecutivas num desemprego atual. E aí entra um trabalho também de psicoterapia para tentar adequar esse paciente à exigência, ver onde ele está falhando, o que está fazendo ele não manter esse emprego. Eu queria te perguntar por último, né, sobre a manutenção do emprego. A gente vê, eu recebo muitos currículos de candidatos, e a gente vê que às vezes o cara está pulando de emprego em emprego, 6 meses, 8 meses, 1 ano, e quando você vê esse currículo cheio de emprego assim, para o empresário dá uma sensação de insegurança, porque a gente quer que o trabalhador venha e fique na sua empresa. Se estabilize. Se estabilize. Né? Isso é muito comum também. Também é muito comum. Eu tenho os dois cenários no meu consultório. Tanto de pessoas que querem ter uma diversidade no currículo, porque acham que o mercado está exigindo isso, como outros que ficam longos anos, 30 anos numa empresa. Acho que depende, mais uma vez varia. Varia muito das exigências do mercado onde ele está, para a gente conseguir adequar. Eu acho que a diversidade é importante, porque de alguma maneira ela acaba dando experiência, mas ela tem que ter um mínimo de tempo para que mostre essa estabilidade, esse compromisso com a empresa. E, por último, vamos falar sobre a aposentadoria, que é o desemprego final, né? Que a gente percebe, já percebi muitas pessoas próximas a mim, que é um drama maior, às vezes, do que o próprio desemprego, enquanto ele estava numa idade mais produtiva. Hein? Você tem muito disso também no seu consultório? Acontece muito? Sim. A aposentadoria, realmente, como você falou, é a terminalidade, na verdade, da profissão. E aí entra essa questão da redefinição de papel, de valor pessoal, aonde ele pode se encaixar, onde ele pode conseguir esse valor novamente. Não necessariamente só a questão profissional é importante. Não, nós estamos terminando aqui esse bloco, agradecemos a presença da doutora Daniela. E vamos para o próximo bloco, vamos para o intervalo comercial agora, e no próximo bloco nós vamos falar com aquele empresário que teve um incidente muito grande na sua empresa e vai contar para nós a sua história.